Heikel, olha aí. Vamos para um caso extraordinário, eu adoro falar isso. Sobre vício construtivo, tem alguma experiência para nós aí? Vários, né? Assim, existe outra cultura, vamos dizer que é a de construção aqui na cidade, né? E essa cultura de construção, ela sempre preza, digamos assim, fazer de uma forma economizando material, certo? Mas não economizando de uma maneira positiva, né? O que acontece é que defasam alguns sistemas construtivos, seja de impermeabilização, seja de tubulação, que acaba trazendo, digamos assim, um sistema ineficiente, ou então que com uma durabilidade bem mais baixa do que se prevê numa vida útil de projeto que ela deveria propor, né? Então aqui nós temos casos, por exemplo, existe um edifício em que ele tinha uma tubulação de combate ao incêndio, certo? Que essa tubulação de combate ao incêndio, visualmente, ela seguia em aço galvanizado, assim como conforme as normas dos Corpos de Bombeiros do Estado de Ceará e como as diretrizes de normas de combate ao incêndio, digamos assim, em outras localidades no país, né? Agora, quando ela entrava na jardineira, eles faziam alguma adaptação de entrada e substituíam por PVC soldável convencional. Não era nem CPVC, né? Não era nem um PVC de pressão, algo sim, desse sim. sentido. Era simplesmente uma tubulação de PVC, de água fria, que era anexada ali e seguia até, por exemplo, o hidrante de passeio, né? Daí esse hidrante de passeio, por sinal, ele fazia de novo a conexão em aço galvanizado. Então todo esse trecho ele ficou em PVC, certo? Então, quando é que foi se saber disso, né? Porque era imperceptível. Foi saber isso quando a tubulação não aguentou a pressão, porque existe uma pressurização, existe um teste do sistema. Esse sistema pressurizou e acabou por estourar a tubulação. Essa tubulação ela inundou uma parede interna que ficava entre a parede de contenção do edifício, isso no subsolo já, que a água foi acumulando na parte do subsolo. Essa água ela acumulou entre uma parede de alvenaria que ela servia de estética e uma parede de contenção que servia para conter o solo digamos assim, da parte exterior ao edifício. Então, essa diferença de resistências empurrou, vamos dizer assim, a parede de alvenaria e simplesmente colapsou aquela parede, certo? No subsolo. Então, causando um dano aí de material, graças a Deus não causou dano a ninguém, porque esse colapso ocorreu sem avisar nada, ele simplesmente ocorreu e causando danos aí materiais ao condomínio, né? Isso é um vício, né? Que quando você termina uma tubulação de incêndio, por mais que você use ela de PVC, vamos dizer assim, existe um PVC próprio para isso, ela não pode ser de qualquer PVC. Sim. E o fato de ter usado esse PVC soldável de água fria convencional chega a ser até um caso de má-fé, que encaixa aí num vício construtivo, né? Engraçado, você está falando agora, eu tenho um para contar aqui. E foi descoberto por um motivo, olha aí. Ó. Eles construíram a parte da tubulação de abastecimento da caixa, um condomínio novo. Né? Recebeu ele logo, né, depois da entrega. E passados 6 meses, deu um problema da boia. O zelador, que a casa de bom ficava próximo à salinha deles, né, depois do horário logo do lanche dele pela manhã, acionou, a portaria acionou a gente, ó, a bomba tá ligando e desligando direto, ligando e desligando direto. Problema na boia. Mas deu problema, ficou ligando e desligando na boia. A bomba. Só que com isso, a tubulação que ia até a caixa, Davi, olha aí, ela não estava ancorada. O cara saiu daqui, entrou no primeiro andar, foi até em cima. A única ancoragem que tinha era quando ela passava lá na laje antes de subir para a caixa, né, na casa de máquinas, tinha uma luva que a gente percebeu que era proposital. O cara colocou uma luva aqui e ele segurava toda essa tubulação de 16 andares. Mas a bomba era acionada por soft start, a parte da suave abastecia. Só que como a boia estava com problema, ficou ligando e desligando a bomba. N partidas, né? Nossa. E aí balançou a tubulação. Olha como foi a informação pra gente, ó. A bomba está partindo direto. Quando ele estava no percurso para ir para lá, o técnico disse, ó, estourou a tubulação e está vazando água. Porque como a bomba ficou partindo,
E essa tubulação, todo dia vocês andaram dentro daquele chaftzinho, não estava ancorada. Começou a balançar, soltou lá em cima, e aí veio a tubulação cheia, né, pressurizada com água, e desceu até o primeiro andar. Quebrando os canos, né? E algum deles veio até um arco assim, que tortou, né, devido ao peso. E aí foi que o condomínio ficou sem abastecimento do prédio todo, e a tubulação toda quebrada. Tem que fazer uma emergencial rapidamente. A síndica, por entender de manutenção, né, trabalha numa empresa no PECEM com manutenção, não quis acionar nem a construtora, não leva tempo. A gente compra os canos, vocês montam e acabou. Mas o cano ficou saindo do primeiro andar, né, porque a casa ali tem apartamento no solo, até lá em cima sem uma coragem nada, só entra aqui no concreto, aí do outro lado tem um joelho e sobe. Ficou preso lá em cima e estava mandando água, só que no dia que a bola deu problema, 6 meses depois que estava lá, balançou tudo lá dentro. Ele teve que ir atrás de cadeirinha e tudo, depois ela foi se ver com a construtora na justiça. Mas olha o que foi que deu aí, porque não ancorou, tem coisas, é engraçado que esses vícios construtivos, Davi, são coisas absurdas, não é para ser feito, mas é aplicado. Não tinha uma coragem nesse tubo solto total. Isso aí. E aí o joelho estava segurando aqui embaixo, todo o peso do cano, a coluna d'água, e a luva lá em cima, acima da laje, segurando. Lembrando que vício construtivo ele configura qualquer coisa que tenha sido ou deixado de ser construído, que defase a funcionalidade de algum sistema, né? Vamos dizer, seja ele de tubulação, seja ele de coberta, seja ele de vedação, seja ele de gás, qualquer, digamos, sistema construtivo que ele tenha sido construído de uma forma que não atende ao cliente de uma forma adequada, ou que ele venha a se deteriorar numa velocidade mais elevada do que deveria por falta de algum componente, isso deve se enquadrar a um sistema, a um vício construtivo, né? E existem os vícios construtivos que são ocultos, né? Que aí tem um caso que eu já venho trazer, que é justamente de um caso de impermeabilização de laje. Se tratava de uma laje de pátio no condomínio, certo? Essa laje de pátio, ela tinha impermeabilização por todas as partes dela, menos abaixo de espaços que eram correspondentes a fontes. Fonte que a gente chama de espelho d'água, né? Sim. Então, o que acontece? A laje, quando ela é construída crua. Ela só é um plano que aí em cima a gente vai botando nossos, digamos assim, nossos apetrechos, né? E um desses apetrechos é a fonte. Então, ao invés de impermeabilizar aquela parte inferior da laje, da fonte, a construtora preferiu só impermeabilizar a fonte, certo? Aí o problema que a gente obteve com isso foi que, além de eles fazerem uma laje em cima para receber essa água, eles não armaram essa laje trabalhou com o tempo, né? Existiu digamos assim, uma deformação dela, ela causou uma fissura, essa água penetrou pelo espaço entre a laje de coberta e a laje da fonte, e ela começou a infiltrar no andar inferior, que seria um estacionamento, né, por meio desse espaço que havia passado, né. Isso não deveria ter acontecido, porque, enfim, a laje de coberta ela deveria estar toda impermeabilizada, porque não existe, por exemplo, eu chegar numa laje de pátio e ela não ter a impermeabilização, ela tem que ter o sistema de vedação nela por completo, né. Sim. Então, nesse sentido, a gente acionou e explicou ao síndico o caso, isso aqui a gente entra como um vício construtivo oculto, porque a gente não tinha como identificar, certo? Nem mesmo quando a gente quebrou a laje de cima e viu a de baixo, a gente nem suspeitou que aquela laje não era funcional, enquanto a questão de impermeabilização. A gente só foi entender quando a gente fez um teste e identificou de que a água estava passando não só por aquela parte específica que estava pingando, mas por ela por inteiro. Toda a área que correspondia à fonte estava apresentando esse tipo de infiltração. Eu gosto de comparar vícios construtivos. Eu falo assim, né? Tem um tumor, tem um câncer lá dentro. O tumor ele estoura rapidinho ali, apresenta, dói, você vê logo, né? O câncer não, ele fica ali, é oculto, né? Quando a gente vai ver, tá o prejuízo grande, porque às vezes é irreparável, aí vai ficar muito caro para fazer. O tumor não, rapidinho. Começou ali, se chama operar,
o empreendimento entregue, começa a funcionar tudo, aí isso aqui não tá mal projetado. O exemplo que eu dou, sabe o que é? Projetaram uma bomba para mandar para N andares, 20 andares, vamos dizer assim. E aí o projeto tá muito certo, só que a compra da bomba foi errada. Por quê? Era 15 CV para, vamos dizer, 35 MCA, vamos lá, só para comparar aqui. E compraram para 16, 15 CV. E a bomba não mandava. Faltava água. E uma menor, que tinha uma altura mais alta que ela, mas uma vazão menor, estava mandando e ninguém conseguia entender, chamaram a gente para isso. Tá, por que essa de 15 manda? Ele disse, não, a altura manda um metro, puta aqui, ó. Só que no projeto estava certo. A compra foi errada. Não, 15 CV e pronto. É 15 CV, porque a altura que ia mandar. Ele ficava lá no meio da tubulação e não conseguia chegar lá. E a menor mandava, só que lógico, a vazão menor, mas chegava lá. E quando o projeto estava na placa lá, isso aí eu chamo do tumor, apresentou na hora. Isso que eu falei antes da tubulação lá dentro, é o câncer, ele estava lá, uma hora ou outra ele ia estourar. Balançando muito, né? Então eu gosto de dizer assim, isso quando chega um tumor que já está ali, ele se apresenta rápido, e o câncer não, ele vai... Isso. Até chega o prejuízo, como foi esse que eu contei agora há pouco, né? E nos casos como esse, de vício oculto, né, que a gente não consegue identificar tão fácil, existe uma questão de recorrer à construtora, né? No caso da detecção do vício oculto, a gente tem 90 dias para pelo menos manifestar algum interesse jurídico, né? Então, a recomendação é que, quando se sabe do caso, já informe a construtora, pergunte como vai ser a tratativa. Dê 3 meses para ela se pronunciar de alguma forma. Caso ela não se pronuncie, aí a gente já entra com um processo mais incisivo. E inclusive não deve haver, digamos assim, protelação, porque a lei ela prevê, né? Então, se caso não seja requisitado, pelo menos dado uma entrada com protocolo, alguma coisa nesse sentido, essa questão do vício oculto é perdido, né? O direito a reivindicar um vício oculto, né? Aí fica a dica, né? Fica a gente que não sabe, isso é uma dica fortíssima, viu, pessoal? Vamos atentar para isso.